Boa noite, eu sou Silvia Casagrande Barbosa, presidente da ONG Alianças do Bem, e é um prazer tê-los conosco essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto estão todos se conectando, se logando, eu vou falar um pouco sobre a nossa ONG. Alianças do Bem é uma associação privada sem fins lucrativos de caráter filantrópico que não tem atendimento direto. Nós funcionamos como uma ponte, como uma aliança entre o doador e a entidade beneficiada. Nós elegemos um projeto anual, para isso nós visitamos associações beneficentes de caráter filantrópico e triamos, escolhemos um projeto que vai ser o nosso projeto anual. Depois nós buscamos empreendedores para aplicar esse projeto. E essa ideia desse curso de captação de recursos já é uma ideia muito antiga. Quando na época era nós fazermos presenciais nas ONGs, só que com tudo isso que está acontecendo agora nós estamos fazendo virtual, o que também é bacana, porque os vídeos eles estão ficando gravados no nosso canal do YouTube, Alianças do Bem, tá bom? Então quem quiser acessar é só ir lá. O nosso convidado de hoje é o Francisco Guetti, e eu já vou convidá-lo inclusive para ele já ir entrando. Enquanto ele vai se conectando, eu vou falando dele, vou apresentar um live anterior. O Francisco Guetti é um captador de recursos, especialista, trabalhou por muito tempo no GRAAC, no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital de Jaú, chegando a captar mais de 120 milhões de reais em um único ano. Ele tem muita experiência com empresas, governo, pessoas físicas. Será que ele já entrou? Oi, Francisco. Oi, Silvia. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, tudo bom. Então, mais uma vez, obrigada, Francisco. O pessoal está se conectando aqui. E aí, eu queria fazer, então, só aqui uma chamadinha do nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é muito interessante. Eu trabalho com marketing na nossa empresa, então é uma coisa que eu gosto bastante. E o tema é marketing relacionado a causas. E, claro, que o Francisco vai discorrer sobre isso, mas esse tema é muito importante quando a gente vê que uma grande parcela dos consumidores em todas as classes sociais, eles trocariam uma marca habitual, usual, por uma outra marca com a mesma qualidade e preço, se esse fabricante apoiasse uma causa social. Isso porque esse cliente sente que indiretamente ele participa daquela causa. Então, você vê que não é uma coisa assim que há de se desprezar, né? Sendo que o Francisco deve ter dados, mas é uma parcela bem grande. Então, eu vou passar agora a palavra para o Francisco, ele vai discorrer sobre o tema e a gente vai guardar os minutos finais para as perguntas. Então, a segunda parte da live serão perguntas, tá bom, Francisco? Aí eu te dou um toque quando faltar um pouquinho e a gente começa, então. Tá bom? A resposta. Ótimo. Não, e vai ser legal. Eu acho que assim é um tema que tem. Eu acho que a gente precisaria de alguns dias para falar sobre esse tema. É isso né? Não, mas muito legal. Putz, vou te falar, passei a semana inteira louco para poder já estar nessa live hoje. Obrigado mais uma vez. Nossa, eu acho que muita gente que participou da vez passada deu uma repercussão legal com relação àquela introdução que a gente deu sobre a visão da filantropia, né? No geral. E eu acho que ele vai ser legal agora nessas lives, agora durante os próximos episódios, que a gente vai trabalhar mais em focos, né? Em blocos, vamos chamar assim. E esse é um tema que eu adoro falar, porque é exatamente, acho que até como primeiro tema, eu acho que foi um tema que comigo tem muito a ver, Silvia. Porque, primeiro que eu, como vocês sabem, eu me apaixonei pelo setor, adoro o terceiro setor. Sim. E tem uma coisa que, quem me conhece há anos, eu tive minha primeira empresa com 17 anos, né? Eu não sei se eu comentei isso em algum momento. Não. Então, uma coisa que também eu me amarro é negócio, a parte de empreendedorismo, fazer a parte de negócio, etc, né? E o marketing relacionado à causa, cabe os dois pontos muito claramente. O que é muito legal? É o que eu aprendi desde moleque, que a gente aprendi a falar sobre o ganha-ganha, né? O famoso ganha-ganha. E quando a gente entra para o lado frio da filantropia, vamos chamar assim, eu acho que é a parte do marketing relacionada à causa. Que eu acho que tem
depois de tantos anos no mercado, Silvio, uma coisa que eu reparei que é assim, tanto as instituições não sabem ainda trabalhar com marketing relacionado à causa, porque o que eu acho que eu vou passar alguns exemplos hoje, principalmente como é que funciona a linha de negócio e também alguns cases. E as empresas também não sabem se utilizar do marketing relacionado à causa. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando se utilizar, tá? Porque eu acho que a palavra vale para os dois, né? Que os dois têm que se utilizar, né? A empresa por um lado e a instituição pelo outro, um ajudando o outro e um se fortalecendo com o outro com essa parte de marketing relacionada à causa, né? Então, você falou que está diante do marketing, né, da empresa de vocês, com outras empresas que eu já trabalhei, com várias empresas de grande porte, e normalmente que eu vejo dessas empresas de grande porte, que quando a gente fala de marketing relacionado à causa, ainda fala, nossa, mas me explica melhor isso, né? Então, é um tema que eu estava ansioso para poder conversar hoje, principalmente com pessoas que podem estar ligadas às empresas, que quem é do segundo setor, até primeiro setor, encaixa isso, mas também as pessoas que estão dentro do segundo setor. Vai ser um tema legal para a gente poder falar. Sim. E, Francisco, e também eu queria que você falasse como que é esse marketing, se a empresa ela só pode participar através de recursos ou também de outras atividades. Enfim, pode começar aí. Vamos lá, Silvia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Marketing relacionado à causa. Tudo que a gente olha, quando eu pensei lá no começo, vamos falar de 14 anos atrás, mais ou menos, você falava em marketing, budget, né? Que as pessoas usam dentro, é a palavra, né? O jargão que se usa dentro das empresas, o budget de marketing. Então, você tinha um budget daquela época que era o social, né? E uma das coisas que a gente foi percebendo lá no comecinho, como comecei a trabalhar na lei de incentivo, né? A gente percebeu que começou a ter um budget dentro da parte social, que também começou a trabalhar um budget através de lei de incentivo. Quando a gente conseguiu essa transferência de informação, de possibilidade, começou a ter uma transferência de budget. Então, o que era dentro do budget social, dentro do budget de marketing, que era para o social, ele começou a ser um budget para a parte de responsabilidade social, que começou a ter uma proveniência aí da parte de incentivos fiscais. Só que esse budget de marketing, ele sempre começou a olhar como o lado institucional das empresas, eles começaram a falar, cara, eu tenho que gerar marketing para gerar venda. O institucional, que a gente fala de marca, o marketing institucional, ele era usado muito lá para trás, quando as pessoas investiam em muitas feiras para aparecer institucionalmente. Hoje você vai participar de feira, o cara fala, cara, eu visto 100 mil reais na feira, eu quero saber quanto vai trazer de retorno financeiro, não visibilidade. Tem que ser dinheiro no ato, né? Você sabe muito bem o que a gente está falando. E o que foi muito legal quando a gente começou a trabalhar o marketing relacionado à causa? Lá no passado, uma pesquisa, eu estou falando de mais ou menos, foi 2015, 2014, mais ou menos, que saiu a primeira pesquisa da Nielsen, e que mostrava que basicamente 60% da população, e esse número mudou para quase, um pouco mais de 70%, foram quase 80%, 78% da população, a gente está falando de mais ou menos 5 anos, a gente passou aí de basicamente 60% para quase 80%, 20% a mais. Da população prefere um produto social, com impacto social. O que significa isso? É puramente ponto de venda, é puro PDV. Então, quando você está lá na frente, por exemplo, você está numa gôndola, né? E você tem uma água X da marca A e outra da marca B. Pode custar até 10 centavos. Pelas pesquisas, você pode ter um percentual aí de mais ou menos 7 a 10% a mais, tá? E que esse valor é revertido para uma ação social, essa pessoa, a tendência dela escolher esse produto com ação social é 80% maior. Nesse momento de pandemia, então, é muito maior. Basicamente, eu arriscaria dizer que esse número aumentou absurdamente, principalmente se for algo ligado para o Covid agora, nesse momento. Entendeu? Em todas as classes sociais? Ou em qualquer classe social. Entendi. Qualquer classe social. Porque, na verdade, é uma coisa que vocês vão ver que o que a gente vai... Eu vou falar alguns cases hoje, e que as pessoas que estão aqui, por exemplo, podem pensar, caraca, eu nunca imaginei isso, entendeu? Então, você vai ver que é muito automático. Por quê? O mindset a parte mental nossa é aquela situação. Cara, se eu já comprar isso aqui, eu já estou fazendo uma minha parte com a sociedade. Então, a empresa está me dando a oportunidade de eu cumprir esse meu papel social. E isso não tem classe social. A consciência vale para todos.
entendeu? Entendi. E por isso que eu estou dizendo, o valor não pode ser um valor absurdo, não pode ser um negócio, o dobro do preço e tal. Até 10%, a média está em torno aí, mais ou menos, que eles falam, em torno de 7%. Mas até 10% de um faturamento, isso aí funciona e tem esse impacto. Se bem que hoje em dia, Fran, com essa concorrência assim tão próxima, 10% até que é uma margem boa, né? É uma margem grande. Perfeitamente. Não, perfeitamente. E é algo que... Ele congelou. Acho que o Francisco... voltou. Tá voltando. Francisco, você tá congelado. Ô, Francisco, se você pudesse repetir, você deu uma congeladinha. Você deu uma congelada. Então, deixa eu voltar lá, então. O que acontece? Hoje o marketing, ele olhando para esse número... então, 7%. O marketing, olhando para essa linha, ele quer fazer a conquista do cliente na gôndola, ou no momento final da venda, né? Ele quer fazer aquele... Só que a empresa tem que ter um trabalho, na verdade, de engajamento dos seus funcionários também nisso. Então, você pega empresas que vão trabalhar, né, com uma parte de marketing relacionada à causa, ela tem que começar a incluir aquilo para se tornar verdadeiro e não mostrar que ela só está ajudando para ter uma conquista financeira. A conquista financeira, ela é válida, tá? Mas ela tem que ser validada com uma forma honesta por trás. Honesta que eu digo não é só a transparência do dinheiro, é aquela honestidade mesmo, de coração. Eu quero ajudar e eu tenho minha população, né, meus clientes, e através deles eu vou ajudar, entendeu? E esse percentual que está indo a mais, muitas vezes, é o valor que você vai fazer doação e você retira uma parte do seu lucro. Então, quer dizer, uma parte a população ajuda e uma parte eu ajudo. Então, quer dizer, isso fica muito claro. Só que você ganha no volume, porque essas empresas ela conseguem vender muito mais, então o volume de venda delas é muito mais expressivo quando ela tem uma ação social. Então, quando a gente fala de filantropia, e eu venho falando há anos sobre filantropia como negócio, ela entra como negócio para a instituição, que precisa entender realmente como funciona isso, para ela se incluir e não se tornar pedinte, né? Porque o pior cenário que tem é a gente passar chapéu. Então, quando a gente vai lá para pedir, é aquele negócio, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Agora, se tem alguma coisa onde nós vamos nos ajudar, eu vou te ajudar com uma marca, com uma causa, você vai ajudar, eu vou te ajudar a vender mais, e parte desse faturamento você me entrega, entendeu? É quase como se fosse no linguajar do segundo setor um royalty do que está me colocando, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Pode falar. Tem algumas campanhas que é assim, tipo, a cada X reais arrecadados, a gente dobra o valor, entendeu? Tem alguma coisa assim, né? Exatamente, Então, o que é muito legal, você falando assim, não só o valor de arrecadação que você pode colocar, mas é esse negócio realmente de fazer o impacto. Só que mesmo as empresas que estão fazendo esse trabalho, você vê aí ações como feito da Visa, né? Que você aportava e cada real doado, você tinha um valor que a Visa ia aportar também. Não sei se você lembra disso. Lembro. Não deu tanto certo. Por que não deu tanto certo? Aí vem a questão, prestação de contas. A pessoa que está aportando, ela não recebe na casa dela, fala, cara, já foram doados até tanto, para tantas instituições, essas foram beneficiadas. Uma coisa que tem uma pesquisa feita pelo IDES, né, hoje no nosso país, né, Instituto de Desenvolvimento Institucional no nosso país, ele mostra que o primeiro quesito nas pesquisas que as pessoas desconfiam de entidades, das ONGs, e não sabe para onde o dinheiro está sendo investido. Esse, eu coloco a culpa, na verdade, para nós do terceiro setor. Por quê? Se a gente não entrega para o empresário, por exemplo, né, o empresário ele cuida do, sei lá, do veículo, do pneu, ele cuida lá do lanche, ele tem vários cenários da revista. O core dele, o core business, né, o foco principal dele é aquele negócio, não é fazer o social. Eu, como entidade que recebe o dinheiro, eu tenho que entregar o produto pronto para ele saber prestar contas para a sociedade, para ele dar uma garantia que aquilo aconteceu, para esse negócio continuar numa longitude comigo de parceria, que vai mostrar que a entidade e a empresa estão trabalhando juntos para o crescimento da entidade e para quem ganha no final? A sociedade, porque a sociedade, a cada momento... Se você investe no esporte, a sociedade ganha. Se você investe na educação, a sociedade ganha. Se você investe na saúde, a sociedade ganha. Então, esse investimento que é feito pela empresa, o impacto é diretamente na sociedade. E por verba que a própria sociedade investiu escolhendo um produto da sua empresa. Entendeu? Entendi. Então,
uma coisa que é a filantropia, a gente tem que entender assim, a filantropia ela está amarrada muitas vezes num triângulo que eu falo assim, que é a área de vendas, né? Perdão, a área de marketing, a área de responsabilidade social, muitas vezes, e o RH. Por quê? O RH engaja as pessoas, o marketing faz um endomarketing e o marketing para fora, né? E você tem a área de responsabilidade social que algumas empresas têm para mostrar impactos, quanto está sendo causado, se aquilo faz parte de um ODS, né, que é os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sociais, e assim por diante para trabalhar dentro da empresa. Isso gera negócio, isso faz gerar negócio. Só que se você pensar, tem um quarto engrenagem que entra nisso, que é basicamente vendas. Se eu atuar numa linha que eu impacto na venda dessa empresa, a chance de eu desenvolver um projeto de marketing relacionado à causa de sucesso é gigantesca, né? É fácil de acontecer, porque ela vai falar, poxa, eu estou vendo, que legal, eu consigo me beneficiar, e as pessoas falam, mas cara, eu já ouvi muita gente falando, eu vou pro inferno se eu fizer um negócio desse, eu ganhar dinheiro para entregar socialmente. E, gente, não vai. Eu acho que é uma coisa que é bom para todo mundo. Todo mundo tá sadio, entendeu? Essa forma de a gente pensar de que as pessoas não podem se beneficiar, até para manter uma estrutura dele através de uma causa social, é coisa do passado. A gente tem que parar com isso, entendeu? A gente tem que encarar. A gente tem que encarar que as coisas acontecem. As instituições hoje tem mais instituição registrada do que empresa lucro real, por exemplo, né? Então a gente está falando de uma necessidade muito grande e que a gente tem que trabalhar em conjunto. É que você falou aqui só uma pequena parte, você falou do lucro real, que seria no caso de deduzir de imposto de renda, né? A empresa tem que estar no lucro real, né? Isso, Então, você está falando hoje, mais ou menos, você tem em torno de empresas, aí, em torno de quase 300 mil empresas de lucro real, só que você tem basicamente 400 mil ONGs no nosso país. Que vem da ONG pequenininha até a ONG enorme. Só que o grande fator é que aquelas que trabalham bem, de entidades que são encaradas como sérias, né? Ela está aí mais ou menos nesse percentual de ONG em torno de 2 a 3% só. Então, você tem entidades como a ACD, você tem Instituto Ayrton Senna, você tem vários, a GRAAC, você tem várias outras entidades que a gente já ouviu falar, né? Como você sai do nosso estado, você vai lá para o Ceará, você tem o Peter Pan, você tem todos esses, né? Você vai para o sul, você tem lá o Pequeno Príncipe. Você pega esses caras, eles estão muito bem. Por quê? Eles trabalham muito bem essa linha de, né? O Pequeno Príncipe, você tem ideia, ele tem uma grande potência, principalmente em pessoa física, mas ainda engatinha com a parte de empresa, de projeto com empresas, né? Por falta de saber desenhar essa linha de negócio. Por quê? A gente ainda trabalha com um pensamento que eu já falei no primeiro episódio, no pensamento de captação, né? E esse nome captação polui a gente, porque a gente tem que pensar, a gente tem que fazer um trabalho de vendas. Eu tenho que ajudar a pessoa a vender, eu vender meu projeto, para isso aí ser vendável lá na ponta e começar o retorno ser trazido para a gente, né? É aquele negócio que a gente consegue trazer de volta todo o impacto que eu desenhei junto com aquela empresa e moldada para ela, né? Porque, por exemplo, você pegar eu lembro quando eu fui conversar com o pessoal da Avianca e quando eles fizeram o projeto da Avianca, eu não sei quem viajou alguns anos atrás com a Avianca, e você entrava no avião, tinha lá a televisãozinha, aparecia o projeto da ação social, né? Com câncer, etc. E que foi feito com o Instituto Ronald McDonald's na época, e até arrecadava um recurso e tal. Eu lembro que eu conversei com o Zé na época, eu era presidente, eu falei, se você não prestar contas, isso aqui está fadado a acabar. Por quê? As pessoas não vão ficar doentes se ela não sabe o impacto, ela tem que saber o impacto dela com 10, 15, 20 reais, e aquilo tem que ser... Então, já que você usa o vídeo para divulgação, usa a parte do vídeo para prestar contas. Que aí essa doação perdura. Então as pessoas vão vendo assim, imagina você entra no avião, você viu a ação acontecendo, e aí depois, na outra vez que você entrou, você viu quanto aquela ação impactou. Você fala, caraca, eu ajudei. Ou, eu não ajudei, estou de fora, vou ajudar. Quer dizer, começa a ser um ciclo. E a empresa começa a ganhar respeito por isso. Não só na marca, mas também no faturamento. Porque a pessoa vai falar assim, pô, eu tenho a Gol e tenho a Avianca, que estão ali equilibrados. Só que eu sei que a Avianca... parte daquilo vai porque eu estou vendo na televisão. Vou pegar a Gol. Eu vou pegar a Avianca, quer dizer. Eu vou para trás da Avianca porque parte está sendo... com preços muito próximos, né? Exatamente. Entendeu?
Entendi. Então, eu acho que esse é um cenário muito positivo quando a gente fala de marketing relacionado à causa. Só que as empresas, as entidades, perdão, elas têm que aprender, elas têm que começar a se estruturar e conversar com as empresas, fazer uma interlocução. Não adianta eu chegar e vir com um projeto pronto para você, Silvia, para sua empresa. Eu preciso entender a sua empresa para falar, cara, isso aqui cabe, tem Para sentido. buscar Ou isso também aqui. um público que seja mais próximo do seu produto, né? E vou falar uma outra coisa, não só isso, Silvia. Eu posso criar uma ação que vai te onerar. Aí você fala, cara, eu tenho que fazer investimento, eu não estou no momento de investimento. Agora, se eu souber a sua realidade, encaixar uma campanha social no que já existe, cara, a chance de você falar para mim, vamos em frente, Fran, tá valendo, entendeu? Mas isso que eu ia te perguntar, Francisco, em termos burocráticos, você fazer uma ação com marketing relacionado à causa é muito menos burocrático, tanto para a ONG quanto para a empresa, do que, na verdade, você trabalhar com uma lei de incentivo fiscal, alguma coisa, não é? Totalmente. Por quê? E outra, é dinheiro rápido. Porque se você fizer uma campanha, você desenha uma campanha. Vamos dizer que se tiver envolvido com a agência, você tem que ver que envolver a agência da empresa, ou a agência da entidade, ou a entidade já tem com marketing para poder ajudar, que é o ideal, né? Uhum. A instituição tem que se preparar com uma estrutura de marketing mais parruda. Para você ter ideia, quando eu fui para os Estados Unidos e conheci algumas entidades, eu fiquei assustado que 70% dessas entidades era marketing. Então você fala, aí você vê aqui no Brasil, não chega nem a. O cara tem uma estrutura de 50 pessoas e tem 2 pessoas de marketing. Então, quer dizer, você fala, como? Então você não tem como criar. Você espera o quê? É aquele, você espera um demand, você espera uma pessoa se sensibilizar a você e querer fazer uma ação social. Sendo que você tem que entregar uma ação social. Nós, como entidade, temos que entregar uma ação social para a empresa. E a empresa tem que falar, caraca, faz sentido, me ajuda. Aí, complementando o que você falou, o fator é menos burocrático, mas a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, eu posso fazer uma ação que atrapalha o andar da empresa. Ela não pode parar para ter que cuidar de uma ação social para mim. Eu tenho que me engatar naquilo. Sabe aquela brincadeira da corda? Você vai batendo? Uhum. Eu não posso parar a corda. Eu tenho que me encaixar dentro e continuar o salto com você, dentro do que você está acontecendo. Uhum. E cada empresa tem um ritmo, cada empresa tem uma corda. Então a gente precisa entender que cada um que eu for fazer interlocução, eu vou criar uma ação diferente. Entendeu? E eu posso fazer inclusões, ação que gera engajamento, eu posso fazer ação que gera faturamento, eu posso fazer ação que gere venda na ponta, né? Eu posso fazer centenas, milhares de ações sociais com marketing relacionado à causa, né? Então, é uma situação que o que é legal do menos burocrático? Ela é mais rápida para acontecer e mais rápido de entrar dinheiro no meu caixa. Porque a partir do momento 1 que eu lancei a campanha, no momento 2 que as pessoas começaram a comprar o produto, na fechamento do mês, o dinheiro já está entrando dentro do meu financeiro, entendeu? Como entidade. Entendi. E para a empresa também. Porque se ela lançou a campanha e começou a aumentar a venda dela, é impulso imediato. Entendeu? Entendi. Então, tem que ser estratégico. E também não tem que fazer para tudo, tem que ser muito estratégico para ambos, né? A entidade tem que ser um grande coringa para todas as empresas, e a empresa tem que saber em que momento que ela tem que trabalhar isso, entendeu? Não adianta fazer ações, tipo, é um case que eu vou citar aqui hoje, que muita gente até conhece, mas ainda não sabe como é que o sistema funciona, mas é o Mac Dia Feliz, que ele é muito conhecido, acho que todas as pessoas que estão aqui já ouviram falar do Mac Dia Feliz. Então, eu vou explicar como é que funciona até essa linha do racional, da parte de marketing, de faturamento. E o que é muito legal? Ela não impacta, na verdade, nada durante aquele período. Só que se imagina se tivesse 3 dias Mac Dias Felizes, provavelmente não daria o mesmo faturamento de um dia Mac Dia Feliz. Por quê? A pessoa espera, aí entra no modo escassez, né? Eu só tenho um dia no ano para ajudar. Então, quer dizer, o faturamento vem e dá aquele pico gigante, entendeu? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia grande, que é uma estratégia chamada na área de vendas, que é a estratégia da escassez, entendeu? Eu só tenho um dia para ajudar. Se eu não ajudar esse dia, agora se eu tiver 3, pode ser que eu não vá agora e vou no mês seguinte, entendeu? No próximo mês. Então, quer dizer, você pulveriza isso e o gráfico não tem aquele pico de faturamento, entendeu? Agora, por isso que também são vendidos os tickets antes, né? Porque também a pessoa, mesmo se ela, de repente, no dia não puder tal, já está garantido também esse valor, não é, Fran? Eu vou falar uma coisa, os tickets antes têm um outro critério de logística. Imagina, eu me projeto para vender no Mac Dia Feliz, sei lá,
50 mil McDonald's, Big Macs. Aí chega no dia, eles têm uma demanda de 300 mil Big Macs e não se preparou para isso. Entendi. Então, quer dizer, entende? A ação ela é tomada antes para eles terem uma projeção, porque eles vão ter que saber qual a quantidade que eles vão comprar de carne, de alface, de tomate, de maionese, dos componentes, entendeu? Por quê? Como ele dá um potencial grande de faturamento, ele precisa se projetar também. Senão pode ser um tiro no pé, né, Silvia? Entendi. Então, esse é um caminho bastante interessante, o marketing relacionado à causa, né? Então, eu vou já falando do MacDia. Você quer fazer alguma pergunta, Silvia? Então, posso já entrar no... perguntas aqui, então, mas ainda... Bom, vamos ver. O pessoal está pedindo exemplos de cases, que é isso que você Então, vem vamos fazendo, né? Até a Merula também. Boa noite, Merula, tudo bom? Muito obrigada aqui pela sua participação. Ela está pedindo aqui umas exemplos de cases e as pessoas também perguntando aqui, a Magna, como aplicar tudo isso no terceiro setor? Beleza, vamos lá. Então, vou falar pelo lado da empresa, né? Então, você vê o lado do MacDia Feliz. Então, no MacDia Feliz, você tem, primeiro ponto, a venda é o Big Mac, né? Então, a venda total, as pessoas às vezes pensam que é parcial, mas não. O valor total do Big Mac é revertido para ação social, tá? Então, 100% do valor. O lanche que eles mais vendem é o Big Mac. Aí você fala assim, como marketing, né? Poxa, eu teria que fazer uma ação para potencializar o McFish, e não o Big Mac, né? Mas não, por que eles entregam o Big Mac? Você vai entender que ele tem uma relação total à venda. Por quê? Se eu faço uma ação onde grande parte das pessoas se simpatizam que é o meu lanche, o que eu vou pedir para você, como, né, meu cliente? A única coisa que eu estou pedindo, no último sábado de agosto, todo último sábado de agosto acontece o MacDia Feliz. Eu quero fazer uma ação que o valor total do meu lanche, do Big Mac, ele vai ser revertido por uma ação social. Beleza? Aí, beleza. O que eu estou pedindo indiretamente para você? Cara, em vez de você ir para o seu italiano nesse dia, ou em vez de você ir para o seu japonês, ou em vez de você ir para o seu, sei lá, comer qualquer outro tipo de comida que você imagine, ou ficar na sua casa, quer comer com sua família, nesse dia leve sua família para o McDonald's. Então, o que acontece? Você está fazendo a pessoa se movimentar e indo para o seu restaurante. Quando você faz isso, você potencializa a sua venda e você cria uma ação onde você só pede um favor para a pessoa. Venha e coma no McDonald's, porque esse dia eu estou fazendo uma ação que vai ajudar pessoas no Brasil inteiro com câncer infantil, etc. Tal. O que acontece com isso? No nosso mindset, como pessoa, interlocutor, ele fala assim, cara, só de fazer minha ação é indo até lá fazer a compra. E no formato, não sei se já viram, várias pessoas postam isso aqui, estou no McDonald's, fazendo a ação do MacDia, estou ajudando aqui. Eu, como comprador, me fala quanto que eu ajudo. A pessoa que está comprando o ticket, R$13,80, R$15 no máximo? Tudo bem, só que você vai consumir o seu lanche ou você está doando aquele valor? Então, na nossa ONG a gente tinha aquele sorrisos em dobro, né? A pessoa compra e acaba doando, né? Mas vamos pensar em pessoa física comum, que não está ligada a uma ONG. Eu estou indo lá, não tenho nada, eu estou indo lá para ajudar. Eu estou comprando o meu lanche que eu compraria em qualquer sábado, concorda? Qualquer sábado, exatamente. Isso mesmo. Só que acontece, eu estou lá colocando um post dizendo que eu estou ajudando. E o mindset não está errado, ela está ajudando, porque ela abriu mão de algo para ir naquele restaurante e adquirir aquele produto que vai ser usado a uma causa. Isso faz com que as pessoas entendam que ela está ajudando, mas no fundo ela não está colocando valor, ela não colocou o dinheiro lá no McDonald's e foi embora e deixou sem comer o lanche. Só que detalhe, a gente está falando de R$17, que é o valor do Big Mac. Qual é o valor do combo? 30 e pouquinho, né? R$32, mais ou menos. Então a gente está falando que quase 50% é Big Mac e os outros 50% vamos dizer, refrigerante e batata, né? Só que detalhe, quando a gente vai até lá, a população aumenta. Então, por exemplo, algumas lojas do Big Mac, do McDonald's, elas triplicam o faturamento. Então, a loja da Bandeirantes de São Paulo, ela vende 3 mil Big Macs por final de semana. Nesse dia, ela vende 9 mil Big Macs. Nossa. A gente está falando de 6 mil Big Macs a mais. Só Big Mac. Entendi. O que a gente está falando? Ele entrega R$17, né? Só que ele fatura quase os outros R$17 a mais.
Entendi. Então, no ano passado, teve uma doação de quase 25 milhões de reais, num dia de trabalho do McDonald's. Eles doaram 24 milhões e 200 mais ou menos no ano passado. Uhum. Isso para 70 instituições do nosso país. Se a gente está falando que 24 milhões foram de doação, quantos milhões são, na verdade... Perdão, estava uma ligação. Opa. Quantos milhões, na verdade, eles arrecadaram no mesmo dia? Se a gente está falando que é quase o dobro. Basicamente, 24 milhões. Uhum. Então, eles tiveram um faturamento incrementado de 24 milhões, né? Num dia de faturamento. Ô, Fran, Isso significa... desculpe. Isso significa que é uma ação que a gente tem, ela é válida, totalmente válida para uma ação social. Porque até hoje eu não conheço, na verdade, nem posso falar que conheço alguma, que gere numa campanha de um dia um montante tão grande que ajude tantas instituições. Tá? Então, isso que é que o pessoal está perguntando aqui. Ponte Verde é um restaurante, ele está perguntando, isso cabe para pequenas empresas? Para todos os ramos, para todos os ramos. Só que quando você tem um faturamento pequeno, o ideal é você pegar, por exemplo, um pool de empresas menores, né? E fazer um contexto num combo, por exemplo, conjunto. Mas aí você entra, por exemplo, o marketing relacionado à causa, esse caso é uma campanha para a pessoa ir até o seu restaurante. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Coral, uma vez que fez. Ele pegou num determinado período, que foi no período de novembro, né? Que era câncer infantil. E ele fez também uma ação que era assim, nesse mês, você comprando Coral, parte do valor é revertido para ação social. Cara, eles triplicaram venda no ponto lá, que as pessoas que iam nas lojas, grandes lojas, né, de construção, etc., você pega lá, você tem uma souvenir e tem uma Coral, você fala, pô, vai ajudar a Coral? Vou pegar a Coral esse mês, entendeu? Então, quer dizer, se você pensar, isso cabe em qualquer aspecto, em qualquer nível de empresa. Pra você ter ideia, a gente fez uma ação que foi em Jaú, né? Em Jaú a gente fez uma ação que era para uma empresa que ela vendia tratores. E ela vendia 2 tratores por mês. A tratores custa, não sei se o pessoal sabe, em torno de R$1 milhão um determinado tipo de trator, né? E ela falou, cara, eu tô vendo esse parte do marketing relacionado à causa, será que é uma coisa legal para a gente fazer, para tentar potencializar a venda de trator de R$1 milhão? Vamos fazer uma ação de marketing relacionada à causa. Mas o que tem que ser feito? Engaje seus vendedores. Põe a camisa nos caras, faz uma campanha, vamos fazer uma palestra para mostrar que é a instituição, explicar para eles entenderem, porque aí fica, o vendedor engaja, na hora que ele vai vender, ele está engajado. Então ele vai falar não só da venda, ele fala, cara, você vai me ajudar a ajudar essa instituição, etc. Tá? O cara se empolga. Pra você ter ideia, ele passou de 2 por mês para 8 tratores por mês. Nossa! A gente está falando só de uma ação dessa, são quase 6 milhões de 6 milhões de reais a mais por mês de faturamento numa empresa. Bacana. Que bacana. Entendeu? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Essa é Lê Cerqueira, está perguntando sobre o colaborador. Como colaborador, como posso ser esse canal para levar a empresa que trabalho para ter visibilidade? O colaborador quer umas dicas de como levar ele como colaborador. Então, na verdade, o principal ponto, muitas empresas, as 1000 maiores empresas do nosso país hoje, ela tem um tratamento de engajamento muito grande com o colaborador hoje dentro delas, né? Então, o que eles fazem muitas vezes? Criam, tipo, seja uma ação que o colaborador manda para ele falando qual entidade ele gostaria que a empresa ajudasse, ele cria uma ação. As empresas, dificilmente, eu vou dizer que eu pelo menos desconheço. Eu vou falar dificilmente, pode ser que tenha alguma aqui que alguém cite e falou que não aceitou. Mas dificilmente quando um colaborador fala, cara, eu queria fazer uma ação de arrecadação de agasalho aqui, eu posso? Eles abrem porta. Aí eu queria fazer uma arrecadação com o pessoal aqui dentro para ajudar essa instituição que está com problema financeiro. Grande parte das vezes você tem o apoio da empresa. Só que o colaborador ele também pensa assim, cara, eu estou fazendo e vou fazer por mim só. Só que ele esquece que ele pode colocar o empresário junto. Então ele tem que engajar o empresário. Ele está engajando todos os caras que ele coloca no mesmo patamar que ele, mas ele esquece de engajar o principal, que é o dono da empresa, entendeu? Às vezes ele fala, vamos trabalhar junto, me ajuda a fazer isso, entendeu? De repente é aquilo que você acabou de falar. Pô, se eu conseguir R$1, será que a empresa consegue doar R$1 também? Entendeu? Será que se eu colocar, a empresa não consegue entrar com um aporte também para me ajudar nisso? Ou se não, assim, ele pode desenhar isso com a empresa. Se não for recursos pecuniários, por exemplo, os colaboradores podem falar, olha, nós doamos a mão de obra e vocês doam a tinta, a gente pode pintar uma instituição, que é uma coisa bacana também, né? Perfeito. A Coral, para você ter ideia, ele faz a instituição mobilizar voluntários e a partir do momento que você mobiliza voluntário, ele entrega a tinta. Por quê?
ele, na cabeça dele, qual que é... Olha a pegada do marketing deles. Ele te dá a tinta e você assume os voluntários. O voluntário vai sair de lá, pô, a Coral é legal, tá fazendo essa ação. E detalhe, ele dá uma aula de pintura para você. Então você vai para sua casa falando, cara, é facinho fazer umas pinturas aqui, entendeu? Porque ele vai te ensinar a pintar. A tendência de você ir para casa, levar como aquilo agradecido e amanhã ir para o mercado e comprar Coral é gigante. Ô, Fred, entendeu? só que um detalhe, essa pergunta, na verdade, eu achei que fosse colaborador da empresa, mas é o colaborador da instituição. Tá, vamos lá. O colaborador da instituição, o que acontece? Quando ele vai trabalhar isso, a primeira coisa é começar a entender. A primeira coisa que eu faria dentro de uma instituição é quais foram as últimas ações que fizeram uma marketing relacionada à causa. Seja, por exemplo, vamos dizer uma ação que a gente fez no passado lá da Cacau Show, que eles venderam horrores de panetone e onde foi revertido uma parte para a instituição, né? Uhum. Você pega uma ação dessa e fala, cara, eu quero entender, deixa eu dar uma pesquisada, como é que funcionou? Ele começa a entender os formatos e depois ele pega esse formato e redesenha um formato, algo para aquelas empresas que estão próximas a ele, entendeu? Uhum. Ele consegue, primeira coisa, pegar as instituições, as empresas que estão próximas a ele e conseguir entregar aquilo de uma maneira que falando, olha, você é uma empresa que trabalha em restaurante, eu já vi que aconteceu isso aqui, arredonde seu troco nesse restaurante. Uhum. Pô, podemos fazer isso aqui com vocês? Olha que legal, dá para fazer assim, assim, assado. E ele tem que olhar as ferramentas que ele tem. Putz, eu consigo fazer divulgação no site, eu consigo fazer a divulgação do que você vai me ajudar na rede social, eu consigo prestar um material de conta, entregar um material de contas, de prestação de contas para o seu cliente. Imagina no mês seguinte, a instituição entrega o material que quando o cara abrir a carpeta lá com a nota, tá lá dizendo, né? Esse restaurante pegou parte do faturamento dele, investiu e foi arrecadado até o momento tanto. Uhum. Cara, é o que a empresa quer, só que ela não quer pensar nisso. Eu, como instituição, tenho que pensar. Eu sou a engrenagem pensante da parte de campanha social, entendeu? Isso tem um pouco a ver com a próxima pergunta aqui da Márcia Batista. Qual o critério utilizado na hora da sua escolha da empresa? Eu acho que ela está falando do lado da instituição também, né? Então tem a ver com isso que você falou na escolha da empresa, né? Na verdade, primeira coisa, Silvia, o critério de empresa é muito relevante, porque assim, você vai com o critério daquela que tem mais potencial, entendeu? Você vai desenhar com alguém que tem um volume grande, né? Uhum. Você pega, eu vou dar um outro case aqui que vocês vão entender bem, né? Que é um case que eu acho muito interessante. Vocês já viram a revista Sorria da Droga Raia, né? Então, o que acontece? Eu vou falar dois cenários. Um cenário, que é o cenário da empresa para desenvolver um projeto social. O que é? Quem hoje aqui compra revista em banca? Eu acho que eu arriscaria dizer que de todos não tem um. Eu arriscaria dizer que é zero, entendeu? Eu também acho. O que acontece? No passado, uma empresa começou a pensar o seguinte, né? Eu trabalhei com editora também. Eu tive, na verdade, quando eu trabalhei numa revista, era a revista Full Power, junto com um evento chamado Extreme. Uhum. E então eu conheci um pouco disso, da parte editorial, e eu sabia que assim, o que vale muito é a quantidade que você vende na banca versus os anunciantes que você tem e o que você coloca de capa. O valor de capa, o que você tem de faturamento, é o menor valor até que você tem. O maior valor que você tem são os anunciantes, né? Uhum. Para isso, eu tenho que ter população na ponta, que são, vamos dizer, hoje seria a quantidade de seguidores que eu tenho, né? Uhum. Então, basicamente, seria isso. Quando a banca começou a perder potencial, você fala, cara, não me adianta, porque vender, eu não estou conseguindo vender, eu vou ter que colocar revista digital, fazer alguma coisa para chegar nesse leitor. Uhum. A editora MOL criou uma revista, que é uma revista com cunho social. O que ela fez? Ela pega percentual, que é basicamente aí quase 50% do valor de capa, e reverte para uma ação social. Uhum. Então você pensa, e ela fez o que? Ela colocou na banca? Não. Ela pegou em parceiros que estão abertos a projetos sociais. Então você pega a editora MOL, hoje ela tem que revistas na Droga Raia, na Drogazil, ela tem lá na Pets, você vai lá na Pets, você tem aqueles calendários lá da Pets, que são os calendários que você compra, R$7, alguma coisa assim, 50% é revertido. Aí você pensa bem, ela coloca de anunciante, só que antes ela vendia o quê? Quantas revistas ela vendia? Se ela fazia uma tiragem de 30 mil, vendia 15 mil, 20 mil numa banca. Hoje, se ela tirar 180 mil revistas, uma revista de R$3,50 na Droga Raia
a pessoa não está te vendendo. Ela fala assim, no momento da sua compra, o ticket médio da Droga Raia, até então, quando eu tinha o valor, a média, era em torno de R$ 46. A média do ticket da pessoa que está indo lá na Droga Raia. O que acontece? Aí você pede uma doação de R$ 3,50. É nada. E você leva uma revista ainda. Você percebe? Você não está comprando a revista, você está levando a revista como um brinde da sua doação. A Droga Raia, para você ter ideia, ela vende, né? Estava na época vendendo aí em torno de 150 mil revistas, 140 mil revistas. Ela colocava e vendia essas revistas. Só que aí você fala o quê? Ela está abrindo parte do valor de capa, então 50% que fica paga toda a sua estrutura, porque se você vê o quanto eles faturam de capa, ele está retendo um valor para poder pagar a produção dele, né? Só que os anunciantes, ele passa de uma revista que atingia 20 mil pessoas para uma que atinge 150 mil pessoas. Então, quer dizer, você tem um potencial de venda muito maior. E detalhe, um vendedor que vai fazer uma venda do anúncio, ele tem que fazer que tipo de venda? Uma venda só de anúncio ou você investe em mim e o valor que está investido aqui vai aportar para uma ação social. Quando você vai entregar para o seu cliente que anunciou em você, você vai entregar o quê? O valor de ação social que você reverteu. Que ele também está incluso. Então, quer dizer, ele anunciando na sua revista, ele ajuda a você a ajudar a sociedade, percebe? Percebo. Então, isso é até legal, porque tem uma pergunta aqui, ó, do Roger Fernandes, que é que você abriu falando mais ou menos disso. Ele pergunta, este tipo de ação é só para lucrar ainda mais? Não existe ação apenas para ajudar? Você pode falar existe. Existe. Mas existe uma coisa que por experiência própria, Silvia e Roger, na verdade é assim, por mais frio que seja, a gente tem que entender que assim, as empresas precisam do dia a dia fazer os trabalhos e não pode parar para fazer uma ação para a gente. São raras as empresas. Dinheiro, né? Para de repente não estar no lucro real e não tem dinheiro exatamente. não entrar algum, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem empresas que elas fazem isso, realmente ela aporta recurso financeiro? Tem. Como vai existir? Como quando você pode ter um lucro, você vai falar, cara, eu quero trazer de volta para a sociedade. Isso é fato. Você vai querer trazer um fator para a sociedade. Mas a nossa entrada, eu estou falando da realidade como instituição, nua, crua e fria, tá? Se a gente ficar pensando em engajar todo mundo e sem mostrar que existe uma troca, a chance de eu bater em 50 empresas e conseguir uma é pequena. Isso é real. Agora, se eu criar uma ação de troca, onde todo mundo se possibilita, todo mundo ganha, a chance de eu bater em 10 e conseguir 7 é gigante. Por isso que lá no passado eu me tornei uma pessoa fria, né? O que é fria? Tem que ter um retorno, tem que trazer reconhecimento. Fria que eu digo, eu falava assim, uma vez eu coloquei, junto com o presidente do BNP Paribas, a gente colocou junto lá quase 30 presidentes de bancos, né? Uma das coisas que a gente começou a falar com os caras, eles falaram assim, eu falei, gente, por que vocês investem, né, nessa instituição, nisso? Ele falou, porque a gente quer estar em primeiro lugar, a gente quer investir quem está ganhando, entendeu? Isso é nada mais, nada menos do que falar, cara, eu quero estar no time vencedor, eu quero fazer que as coisas tragam um retorno um para o outro, né? Então, eu não digo que assim, é esse fator, eu não vejo que é o lado frio, mas eu acho que a gente tem que tirar aquele negócio de, né, porque aquele que tampa a nossa visão, de achar que não existe essa possibilidade de a gente ajudar as empresas no seu fator, né, faturamento, e esse valor ser revertido de uma maneira natural para a gente. Isso é uma troca. A gente está falando de uma troca positiva, entendeu? E essa troca tem que existir. A gente tem que encarar. As entidades têm que parar de ser idealista. Um fator, Silvia, que eu vejo assim, as entidades, elas começaram por um cunho social. Uma pessoa que passou uma dificuldade e acha que todo mundo tem que ser aquilo. Só que quando ela bate de cara com o mundo real, ela sofre, porque é difícil encontrar uma pessoa para ajudar. É difícil você conseguir uma pessoa que vai te encarar e falar, não, estou junto com você. Silvia, você mesmo é super engajada. Você pode ver, as pessoas que estão próximas de você, aquelas que vão te ajudar. A pessoa que está próxima da pessoa que está próxima de você já... Está com outro foco, né? A terceira pessoa não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Agora, você vai falar, eu tenho benefício disso, ela vai te ajudar. Não, entendeu? Por exemplo... A Sandra também comentou aqui, né? A empresa também precisa ganhar, porque ela também tem o papel dela de empregar, né? Então, quer dizer... Exatamente. É uma coisa que, como você falou, já está virando a roda e você tem que entrar junto, né? A porta você está pulando e você entra junto, né? E, Silvia, a gente tem que movimentar, entendeu? Então, o marketing relacionado à causa é um dos temas que eu mais gosto de falar,
porque é o que causa mais borbulha no pessoal, porque tem gente que fica maluco falando, não é possível que as empresas até nisso querem ganhar dinheiro, né? Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar assim, as instituições também, ela não tem como só passar chapéu, ela tem que ser estratégica, ela tem que pensar que ela tem uma forma para poder cumprir o papel dela e da melhor forma possível, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, que eu vi aquele monte, né? Chegou uma coisa assim que eu lembro que a gente estava no grupo nosso, né? De gerentes, coordenadores, tudo. Aí algumas pessoas falaram, cara, isso aqui é tão poluído, marca para todo canto é lado, nome até no chão. Você olhava assim, eles fazem lajotas no chão, assim, que tem nome de todo mundo no chão. Você pisa em nome, banda em nome. Ele falou, cara, isso aqui é poluído. Não dá nem para saber quem é quem. Eu falei, pode ser que a gente não saiba, mas a pessoa que doou, ela sabe onde está o nome dela aqui. Uhum. Só que detalhe, por que ela resolveu doar para ter o nome dela aqui? Porque ela ia ter o nome dela lá. Entendeu? E isso é um reconhecimento em troca. Então, se a gente pensar, nós, como pessoa física, temos o mesmo comportamento. A gente é muito mais tendencioso a doar quando a gente tem um reconhecimento com um nome colocado numa placa, etc., quando a gente não tem. Eu duvido, eu coloco qualquer um aqui, se tiver duas ações, uma coloca nome e outra não, se você vai doar para uma, você vai escolher aquela que coloca nome. Você pode até falar, não, vou doar para as duas. Mas se for para escolher uma, você vai colocar aquela que coloca nome. A tendência da gente é gigante de abrir para isso, entendeu? Mas por quê? É um reconhecimento por aquilo que eu fiz, simples assim, entendeu? Nada mais. Então, isso é um formato que a gente pode trabalhar para todo o escopo, seja para pequena empresa, grande empresa, média empresa. Você pega uma empresa, né? A empresa de vocês é a empresa de fechaduras, né? Não é? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, um exemplo para vocês. Você tem uma fechadura que, putz, sei lá, uma fechadura comum como, de repente, qualquer outra que você tem no mercado, você fala, tem 10 concorrentes. Você cria uma chave, você fala assim, essa fechadura, ela vai com chave cor-de-rosa. É uma chave de inox cor-de-rosa. Por quê? Parte dessa chave ela é revertida para o câncer de mama, para ajudar as mulheres no câncer de mama, a gente investe na informação, você começa a colocar isso. Cara, imagina uma pessoa falar assim, cara, eu vou ter esse chaveiro rosa. Todo mundo que olhar meu chaveiro vai falar, putz, isso aqui se ajuda o câncer. A pessoa vai querer o chaveiro rosa. Ela vai querer ter o chaveiro rosa. Então, a sua tendência de, na hora, olhar, falar, por que eu tenho? Aí você vai lá no PDV, vai estar a sua fechadura com a chave acoplada rosa. Fala, por que tá aqui? Olha, essa chave tem rosa porque ela é ligada ao câncer infantil, ao câncer de mama. A tendência, aí pega um cara que tem uma fechadura de 150, 300 reais, qualquer um, uma outra do mesmo lado, pô, e essa ajuda? E ela, pô, estilo igual, vou levar essa daqui. A tendência é gigante da pessoa levar isso, entendeu? E a gente está falando de uma coisa que é um simples movimento. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, quem conhece a Walgreens, né? Que são aquelas mega farmácias gigantes, etc., nos Estados Unidos, você tem o que lá? Você vai ver quando você entra no mercado, tem aquelas gôndolas, né? Você vai ver que tem uma parte que ela tem uma borda rosa, ou as próprias prateleiras são rosas. E as pessoas que entram, eu lembro que eu fiquei lá na época, eu adoro andar de patins nos lugares que eu vou, né? E aí eu entrei numa farmácia, imagina eu que nem maluco numa farmácia plantado lá de patins, né? Eu tive que explicar tudo que eu queria esperar ver as pessoas, né? E eu tava vendo o comportamento das pessoas. O primeiro lugar que as pessoas vão procurar os remédios que ela precisa é na gôndola rosa. Por quê? Porque ela sabe que se ela está procurando um dipirona, aquele dipirona vai com parte revertida para a ação social. Então ele primeiro procura ali. Se ele vê que não tem, ele vai para outro lugar. Que bacana. Mas aí, ô Francisco, isso é uma ação das empresas fabricantes ou da Walgreens? É um conjunto, porque a Walgreens criou a gôndola, as empresas que estão engajadas têm a prioridade de colocar seus remédios lá. Então você percebe, eu como empresa de farmácia, eu estimulo a empresa a fazer uma ação social para ela ter um ponto mais bem localizado na minha farmácia, entendeu? Ô, Fran, tem uma outra pergunta aqui, ó. O pessoal está perguntando muito sobre essa pandemia, que agora está todo mundo ajudando e tal. O que você acha que vai acontecer depois da pandemia? Vai continuar essa corrente? O pessoal... Cara, eu acabei... Quem está no meu Insta vai ver uma coisa que eu acabei de postar. No começo, em novembro, em começo do ano, o pessoal estava falando assim, cara, tem essa pandemia e eu dou consultoria para algumas entidades, né? E algumas meio que titubearam, não sei se vai ser a hora por causa da pandemia. Eu falei, cara, a hora é agora. Por quê? As pessoas, principalmente a nova geração, Silvia, elas estão cada vez mais sendo muito tendenciosas a empresas e a projetos que tenham cunho social. Cara, a tendência, eu não arrisco,
eu arrisco totalmente a dizer que daqui, sei lá, 5 anos, basicamente 95% da população vai obrigar as empresas a fazerem algum trabalho social. Assim, se você não tem impacto social, eu não vou comprar de você. Essa nova geração vai vir com essa cabeça. E o que é legal? Elas vão entrar nas empresas, vão ser executivos que vão executar esse formato de trabalho. Só que detalhe... Facilitar, né? Esse marketing relacionado à causa das Exatamente. instituições. Por quê? Né? Porque ele já vai vir isso. Se eu quero, por exemplo, uma empresa tem que ajudar o planeta, e outra, não adianta você falar que só vai ajudar o câncer. Você tem que, no seu escopo, você pode ajudar o esporte, o câncer, né, a educação. Por quê? Se você pensar, cada um aqui desse grupo que está aqui hoje, uns preferem ter a prioridade como educação, outros têm a prioridade como saúde, outros têm a prioridade como esporte. Cada um tem uma forma. E se você é uma empresa que está atenta a tudo isso, você vai criar vários cenários que quem vai escolher para onde você destinar o dinheiro é o próprio público seu. Entendeu? Então, você concorda? Eu estou colocando, por exemplo, a Droga Raia. Quando você é reconhecido pela Droga Raia, a Droga Raia entra no GRAC, o maior logotipo dela é lá da Droga Raia, do investimento do prédio. Foram 8 milhões. A Droga Raia, ela pegou o dinheiro do contribuinte, do cliente dela, e entregou para a gente. O dinheiro não foi efetivamente da Droga Raia. Entendeu? Mas a Droga Raia entregou o que ela tinha de maior. O que é? O caixa dela, o cliente dela. Ela me entregou tudo que ela tinha. Entendi. Você percebe? Então, o que acontece? Esse canal, depois do Covid, o que ele fez? Eu acho que o Covid veio com essa pandemia toda. Ele antecipou isso que vinha acontecendo, que era tendencioso e vir numa curva leve a longo prazo, né? Diria 5 anos, para mim, hoje 5 anos até muito longo prazo, pelos dias que a gente está falando de hoje. Mas eu acho que ele antecipou. Por quê? As pessoas se sensibilizaram. Para você ter ideia, o post que eu coloquei é assim, as pessoas que não acreditavam, eu falei, cara, vai vir e se projeta, você instituição, coloca projetos, coloca campanha e mostra, hey, eu tô aqui para qualquer ação que rolar aí de pandemia, eu tô aqui. Não só para Covid, porque assim, tem muita coisa que aconteceu, vamos ajudar com máscara, vamos ajudar com equipamento, vamos ajudar com isso, etc. Só que se você levanta a mão e fala, cara, o Covid me ferrou também, as pessoas vão olhar para você, entendeu? Porque ele entende que a pandemia também prejudicou uma PAI, ela prejudicou vamos dizer, né, um Instituto Ayrton Senna, ela prejudicou várias entidades menores, né, que estavam naquele cenário e de repente deu uma queda. Só que se ela não aproveitou e apareceu e levantou a mão, ou criou uma campanha pronta, cara, ela não estava na frente. Então, só para você ter ideia, na frente que eu falo, desse bolo de dinheiro que veio. Para você ter ideia, de março até hoje foram captados cerca de 5,5 bi de reais. 5,5 bilhões de reais para ações sociais. Então, o que acontece? A gente teve um incremento de doação, assim, inimaginável. Eu não sei ainda percentual. Logo, uns dias a mais eu vou saber qual é o valor de percentual, porque ainda está acontecendo o Covid. Mas o diferencial é, as pessoas e as empresas entenderam a importância dela. Só que como ela entendeu a importância e aprendeu a degustar isso, a tendência da continuidade é gigante. Abriu um caminho para nós como instituição. Só que, de novo, se eu não me preparar, ele vai perder a oportunidade. O Fran, entendeu? Nós estamos aqui nos últimos minutinhos, últimos 8 minutinhos, mas antes eu queria que você me falasse, a Merula falou de um caso interessante do Instituto IP com Havaianas. Você conhece essa? Então, eu não sei, eu não lembro desse do IP com Havaianas. Esse daí eu já não sei. Ah, tá. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Márcia. Como as organizações sociais sobreviveram durante essa pandemia? Tá difícil, né? Como que o quê? Como que as instituições sociais vão sobreviver? Estão sobrevivendo nessa pandemia, né? Mas aí você está falando, as doações aumentaram, mas também tá difícil de chegar na mão de todo mundo, né? Para você ter ideia, eu já até olhei aqui para a gente poder responder essa pergunta. O lado das sandálias da Havaiana, ela estampou, na verdade o projeto IP é o projeto de animais, né? Então o que acontece? Ela estampou nos chinelos fotos de animais silvestres. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, é a mesma coisa. E parte é revertida para a ação social do Instituto, entendeu? Então, você percebe, é uma campanha de marketing social, né? Então, relacionada à causa. Exatamente. Então, você está fazendo a conscientização. Mas aí, de novo, eu volto. O que falta? Prestação de contas. A pessoa fala, tá, impactou. O que impacta? Eu tenho que trabalhar. Já que a pessoa está adquirindo aquele produto de causa social, eu tenho que educar ela. O que impacta? Qual a importância ela está fazendo aquela compra? Como que aquilo foi revertido? Entendeu? Eu tenho que trazer isso, Silvia.
Por quê? A população vai começar a confiar cada vez mais que ela pode fazer uma compra consciente, entendeu? E isso traz... Aí eu acho que a gente pode quebrar aquele paradigma quando a gente fala dos Estados Unidos ser uma cultura diferente da gente. Por que o americano investe muito no social? Porque ele sabe que aquilo vai. Ele sabe que aquilo vai acontecer. Aqui a gente fica com o pé atrás, fica titubeando, porque a gente fala, putz, será que o cara tá dando uma desperto? Será que vai rolar? Será que não vai? E tal. Mas quando ele confia, ele vai e compra. Como é que dia? Ele vai lá e vai. Ele enfrenta. Você gosta de pegar fila para ir nos lugares? Não. Não. No Mac Dia você pega. No Mac Dia você tá lá feliz na fila, entendeu? E tá tirando foto feliz da fila. E você nas redes sociais, marcando, é isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, você vai fazer outra pergunta, né? Peraí, tem mais uma aqui. Isso aqui eu acho que é uma que você já respondeu na anterior, mas dá uma voltadinha. Vamos lá. Como ser um bom vendedor do terceiro setor? Como? Como ser um bom vendedor do terceiro setor. A gente tem, Fran, poucos minutinhos, 3 minutinhos. Então, você dá essa resposta. Simples, rápido. Tem que estudar vendas. Captador é vendas. O que você tem que trabalhar? É trabalhar entendendo o cliente. A gente que faz... Na área do segundo setor, a gente não faz assim. A gente entende o cliente para saber o que a gente projeta, como projeta. O caso das instituições, ela cria um projeto uniforme e acha que vai vender isso para todo mundo. E não é assim. Você tem que vender um projeto por vez. Então, você está falando com uma empresa como a Havaianas, você tem que colocar isso como um projeto focado para Havaianas. Você vai falar com empresas financeiras, você tem que fazer um projeto focado para a empresa financeira. E a melhor coisa que você tem para fazer isso, liga para um cara e pede ajuda. Antes de você pedir dinheiro, pede para aquele cara daqui, pô, eu estou querendo desenvolver um projeto na sua área. Você conseguiria ter um bate-papo comigo para me ajudar, para eu poder entender o seu setor? Acabou. Você aprendeu. E detalhe, nisso, quando você criar a campanha, você tem que aprender os gatilhos de vendas, todas essas coisas para poder saber melhor e para ter um resultado mais impactante. Que é aquilo que você falou na live anterior, né? O captador é um bom vendedor, né? É um perfeito vendedor. E eu vou te falar, ele vende uma causa. Cara, e é muito legal. Isso dá, desculpa a expressão, mas isso dá um tesão gigante pra gente que trabalha. Porque uma coisa é vender um produto e você só entrega aquele produto. Outra coisa é você falar, cara, eu vendo com esse. Por isso que quando a gente fala assim, o cara lá do trator, não é de estranhar. Porque ele sentiu tesão de vender o trator. E quando ele pegou o cara pelo tesão dele. Porque ele falou, cara, eu vou ajudar a instituição se eu vender esse trator, tá ligado? Me ajuda a fazer isso. O cara sentiu tesão do mesmo jeito. Então, você está fazendo a mesma campanha e está estimulando o cara lá na ponta, entendeu? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu acho que é contagiante, que é a palavra engajar entra muito bem nesse ponto, entendeu? Então, Fran, mas é o seguinte, é que você também é assim, contagiante, entendeu? Você motiva, entendeu? Então, se você formar um time que nem você, tenho certeza que é um sucesso. Ô, Fran... Não, eu acho que todos são assim. Todo pessoal que trabalhar em vendas tem que ser tem que ser cativante, né? Tem que trabalhar em cima disso. O Fran, é o seguinte, estamos encerrando, então eu quero agradecer todo mundo que participou com perguntas. Eu vou salvar esse vídeo e vou verificar se ficaram algumas respostas, algumas perguntas sem respostas. Passo para o Francisco e a gente manda um direct a resposta. Quero agradecer muito ao Francisco, dizer que está sendo muito bacana, essas lives estão sendo muito legais, muito gratificantes. O pessoal está perguntando meio sobre prestação de contas. Eu agora não estou lembrado se vai ter uma sobre prestação. Tem um tema só sobre prestação de contas. Olá, tem um dia só sobre prestação. E, gente, olha, muito obrigada. Estou vendo que tem gente nova aqui, tem gente que já participou da outra. Então, gente, segunda-feira que vem tem mais, são só temas interessantes. Já viram que o Francisco é maravilhoso. E muito obrigada, gente. O vídeo vai para o YouTube, tá? Alianças do Bem. Tá bom. E, Silvia, o que a gente puder fazer, a gente faz questão. Vou ver se eu gravo um vídeo com as respostas para a gente poder postar e responder através de vídeo para o pessoal. Tá bom? Que ótimo, Fran. Então, gente, boa noite. Beleza. Muito obrigada de acompanhar e nos vemos segunda-feira que vem. Obrigada, gente. Até segunda-feira que vem. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Fran. Tchau, valeu.